começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Oi, Rolando, bem-vindos, bem-vindas, amigos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar, dessa vez com uma abertura inusitada, após Lauzão me dar um gancho aqui no pré-podcast sobre Rodando do Silvio Santos. Leozão, Mano Mixel, gravando domingo à tarde. Aquele momento preguiçoso da semana, porém, pré-jogo 2 das finais, meus amigos. Vocês estão animados? Como estão neste momento? Eu acho que o primeiro jogo ele não jogou fogo na série, né? Então, não diria que estou desanimado, afinal é uma final de NBA, acho que Dallas ainda tem margens aí, mas eu poderia estar mais animado, é isso que eu diria. Perfeito. É um ótimo resumo, né? Trabalho enquanto eles descansam. Os nossos ouvintes que gostam do Celtics devem estar falando. Falam mal, e o Celtics vai lá e amassa, aí vocês ficam com essa cara de... Não vou falar um palavrão aqui, mas cara disso mesmo que vocês pensaram. Mas o Celtics é isso aí, né? Pra ganhar tem que estar com o jogador machucado, né? Então vai ganhar do Dallas. No primeiro jogo não tinha ninguém machucado, não, e eles Ele tava machucado. atropelaram o Dallas. Calma, senhores, olha os nervos, olha os nervos. Mano, Mixel, eu hoje quero dedicar este episódio especialmente ao nosso amigo que casou ontem. O homem tá casado. Então, esse episódio vai para o homem que finalmente trocou alianças, nem que seja de forma figurativa. Leozão. Casamento de festa junina vale mais do que muito casamento mais. aí de papel passado. Profundo isso, hein? Né? Inclusive, se a gente estivesse ao vivo no YouTube, eu ia soltar uma enquete aqui. O que vale mais? Um casamento em festa junina ou um casamento em Las Vegas? Fica aí para você. Um casamento em festa junina. Fica aí para você refletir sobre essa pergunta. Mas, meus amigos, antes de iniciarmos o nosso podcast e debater sobre a vida pessoal do Léo também, Mano Mixel, onde os nossos fãs, o povo que segue a gente, ou quem não segue também ainda a gente, encontra a gente? Nós podemos ser encontrados porque somos procurados e valiosos. Os prêmios, a recompensa sobre nossas cabeças é valiosíssima. Nós podemos ser encontrados no Instagram em @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. Então, se você não quiser perder nenhum episódio, é só seguir a gente lá no Instagram e ficar de olho nas nossas atualizações, que a gente sempre sinaliza lá os novos episódios. E além disso, você também pode achar a gente no X. Eu vou parar de falar que é o Twitter, porque, né, já é X, já somos jovens aqui, estamos alinhados, então X. Lá no X, no @podcasted3, dessa vez sem underline, onde a gente dá um pitaquinho ou outro sobre o que está acontecendo de mais interessante no basquete, especificamente americano, da NBA. E, por exemplo, este que está em polvorosa nesse momento com notícias sobre um possível desfalque no jogo de logo menos. Mas não vamos entrar nisso agora, porque ainda não é a hora. Mas só para caracterizar para que serve essa rede social. É a rede social da fofoquinha, onde tudo acontece primeiro. E tem coisas que só acontecem no X, que são faladas durante dias e semanas no X e nunca atingem a realidade. Mas, enfim, segue a gente lá também, que é divertido. Leozão, e para quem não quer fofocar, mas quem quer ver cortes inusitados dessas pessoas que fazem questão de toda semana passar vergonha ali aqui nesse podcast, onde encontram esses vídeos inusitados? Aí você pode nos encontrar no TikTok também, sob a alcunha de podcast Ed3. Vídeos não tão frequentes quanto deveriam, mas sempre que tiver vídeo novo estará por lá. Então siga lá, compartilhe. Mande para sua tia que não sabe mexer direito nas redes sociais. Mande para o seu tio divulgar nos grupos de WhatsApp dele. Além de protestos de caminhoneiros, ele também pode divulgar nossos vídeos aqui, cortes de podcast.
Então, divulgue aí, espalhe a palavra da Ed3 para todos os seus familiares, principalmente nos grupos de WhatsApp que tem maior ramificação pelo Brasil afora. Uma segunda enquete que a gente poderia fazer é qual rede social de vídeos, né, bomba mais nos grupos de WhatsApp? O TikTok ou Quai? É Kawaii? Quai que chama aquela outra? Está indo longe. Quai, a sua rede de vídeos curtos. Perfeito. Qual você acha, mano, Mixon? Eu falei que você está indo longe demais. A gente já não consegue muito esse negócio de TikTok. Você está metendo aí Não, mas o Quai Quai, e Quai, sei lá. é que esse Quai, como o Léo Não é falou, Quid aquele carro? Talvez? cara, é quase isso, É um só que filho do termina com Quid com AI. Kawaii. Aí saiu. Entendi. Perfeito, Leozão. Muito bem, vamos começar falando do que interessa. Antes de chegarmos aí no jogo 2, vamos voltar no tempo. Na última quinta-feira, o Boston Celtics não o conhecimento do Dallas Mavericks no primeiro jogo da final. A volta de Kristaps Porzingis, foi fundamental para que o Celtics pudesse vencer o primeiro jogo de forma categórica. Leozão, chegou a hora do Celtics? Olha, aparentemente chegou, né? Foi um time extremamente dominante. É curioso, assim, porque foi um negócio que acho que o Mano Mixel comentou no nosso grupo, que é o Dallas é uma defesa que defende muito o garrafão e o Boston basicamente não usa o garrafão para atacar, né? Usa muito pouco, assim, depende muito pouco. Mas mesmo assim, quando atacou o garrafão, o Boston foi muito efetivo. Eu tava até lendo algumas coisas sobre isso, sobre como o Kyrie Irving foi muito explorado em trocas de defesa, como sendo o jogador da ajuda para enfraquecer o garrafão do Boston e etc. Do Dallas, desculpa, e etc. Mas eu acho que acima de tudo isso, o que Boston conseguiu fazer no jogo um foi limitar única e exclusivamente o ataque do Dallas ao Doncic, né? Porque, assim, o Doncic, por exemplo, deu uma assistência num jogo inteiro. Assim, eu não me lembro a última vez que eu vi o Doncic dar uma assistência num jogo, sabe? O Dallas, no total, não me falha a memória, teve 9 assistências no jogo. Então, assim, pô, um time não chegar a 10 assistências no jogo é um negócio muito assustador. Foram muitas jogadas forçadas de Dallas, muitos arremessos ruins, muitos arremessos contestados. Então, o Celtics conseguiu entender como parar o ataque do Mavericks e como nas outras séries a gente via, por exemplo, o P.J. Washington, Derrick Jones Jr. tendo arremessos livres e condições de pontuar. Nesse primeiro jogo a gente não viu. Foi um negócio que eu tava comentando antes aqui, né? Que era o ponto que era a vantagem que o Doncic tinha contra principalmente Porzingis ali na defesa, né? Basicamente, quando enfrentou o Porzingis, o Doncic basicamente passou por cima dele. Inclusive naquele momento ali no terceiro quarto que a vantagem caiu para 8, se eu não me engano. Foi basicamente uma sequência de jogadas do Doncic para cima do Porzingis que resultaram no Dallas se aproximando ali no placar, etc. Mas, assim, é muito pouco, sabe? Ele pode explorar o Porzingis, ele pode explorar, por exemplo, o Jaylen Brown marcou ele razoavelmente bem, mas nada exemplar também, ele passou por cima do Jaylen Brown. Mas mesmo assim, é muito pouco. Só o Doncic jogando, esse time não vai conseguir chegar longe. Então, o que eu quero ver para esse jogo 2 é o Doncic jogando, né? Foi o que o Manu comentou naquela... A dúvida dele jogar o jogo 2 ou não. Como eles vão conseguir forçar essas trocas para possibilitar que o Doncic, por exemplo, explore o Porzingis, que explore o Jason Tatum, que não consegue marcar o Doncic, é impressionante. O Doncic consegue achar muito espaço quando o Jason Tatum marca ele. Não sei se é questão, talvez, a leitura de jogo que o Doncic faz em questão ao porte físico do Tatum, ele se posiciona muito melhor. Então ele gera muito espaço, ele consegue atacar muito bem. E aí toda a questão para mim do Dallas nesse jogo 2 eles vão conseguir trabalhar essa bola no ataque, rodar essa bola, encontrar o cara livre. As pontes aéreas talvez não aconteçam se eles não conseguirem, por exemplo, tirar o Porzingis do garrafão, mas mesmo assim, muitos dos ataques do Dallas ali que tomaram tocos gigantescos foram alguém vindo tentando dar uma enterrada ou uma bandeja no meio de 3, 4 caras fechando o garrafão de Boston, sabe? Então talvez Dallas tenha que dar esse passo atrás de nessa infiltração não tentar fazer a bandeja, mas tentar fazer um passe a mais, 2 passes a mais,
para encontrar um arremesso livre, uma condição talvez um pouco melhor. Defensivamente, eu não acho que Boston fez algo tão magnífico assim para cima do Dallas, tá? Assim, o Porzingis acertou umas bolas que ele acerta de vez em quando, faz parte da carreira dele. Ele teve jogos incríveis já na carreira e jogos catastróficos também arremessando desse mesmo jeito. Então, o que ele fez ali, aqueles arremessos de meia distância, alguns arremessos de três, faz parte. As bolas de três de Boston, a gente sabe que também faz parte do que o time ia fazer. A gente sabe que Dallas estava sujeito a isso, né? Naquela teoria deles de defesa de deixar um arremesso livre na bola de três ali para correr atrás depois e fechar o garrafão. O que me preocupou um pouco foi a fraqueza defensiva no garrafão, tá? Porque esse era o ponto principal da defesa e que em alguns momentos pareceu, não sei se pelo desespero de estar perdendo por tanto ou se porque talvez o time estava desatento, não conseguiu encontrar as respostas durante o jogo, mas me pareceu uma defesa um pouco mais enfraquecida na questão de garrafão nesse jogo, curiosamente contra o time que menos depende de garrafão. Então, eu acho que mais dessa série se define pelo que o Dallas vai devolver no ataque do que contra o que eles vão devolver na defesa especificamente. Muito bem. Mano, amigo, seu Greg Popovich, grandíssimo técnico do San Antonio Spurs, já havia dado a dica, né? Limite Luka Doncic a 30 pontos e as suas chances de vencer o Dallas Mavericks aumentam. Luka Doncic fez exatamente 30 pontos contra o Boston Celtics na primeira partida e, como o Leozão bem frisou, com apenas uma assistência durante o jogo todo. Essa foi uma das chaves do Celtics? Eu acho que sim, mas eu acho que essa essa frase do Pops é de uma outra era do Dallas em que o Doncic tinha muito menos ajuda do que tem hoje. Então, apesar de eu achar que o sistema do Boston funcionou melhor contra o sistema do Dallas do que o inverso, e talvez a gente tenha motivos para acreditar que isso seja de fato o que faz mais sentido, né, quando a gente analisa como os dois times jogam. Eu acho que o Dallas ataca exatamente onde o Mavs tem mais dificuldade para defender, que é no perímetro. Depende, até usou o garrafão no primeiro jogo em determinados momentos, o Porzingis conseguiu se criar por ali, mas não precisa tanto disso, né? É um ataque que joga aberto quase o tempo todo, e o Dallas até tem bons defensores ali um pouco mais próximo do perímetro, mas acaba também ficando exposto porque Doncic não é um grande defensor, porque Kyrie Irving até tem bons momentos defensivos, teve bons momentos defensivos nesse playoff, mas também não é a grande fortaleza dele, então o perímetro ali é um pouco mais fraco e o Celtics explora isso muito bem. Mas eu não acho que é sobre parar o Doncic, até porque, né, a gente pode entrar aqui na mesma discussão que a gente já teve algumas vezes sobre o Jokic. Como que para o Jokic? Na verdade, você não para o Jokic. Você pode montar uma estratégia competente para tentar limitar um pouco o estrago, mas você não para o Jokic. Você também não para o Luka Doncic. Ele vai para 30 pontos no jogo, muito provavelmente, independente do que você faça. E eu atribuo mais essa questão de, teve só uma assistência e tudo mais, mas as oscilações que são naturais acontecem num jogo que teve características específicas em que a maior parte do tempo o Boston Celtics esteve muito à frente, isso influi a forma como o outro time vai jogar, vai forçar mais bola, enfim, do que de fato há algo muito específico que tenha acontecido neste jogo, né? O ponto a gente aqui em vários momentos tratou o Boston Celtics com um pouco de descrédito, e o Boston Celtics caçou esse descrédito nos últimos anos. Mas talvez a gente tenha que também aqui fazer um parênteses para reconhecer que a gente está falando do time que tem a melhor campanha da NBA esse ano. Mas jogou mais no leste, mas jogou mais uma divisão mais fraca. Tá bom, verdade, jogou. Mas não é a melhor campanha por 1 ou 2 jogos, é uma melhor campanha por uma boa margem. A gente está falando do segundo melhor ataque da NBA, da terceira melhor defesa da NBA, um time que é talentosíssimo e um time que, na minha opinião, apesar de ter tido suas oscilações também no playoff desse ano, este ano, até agora, no nível em que ele foi exigido, que a gente pode argumentar que não é no limite do que um time talvez precise ser exigido para ganhar a NBA, mesmo quando oscilou, mesmo quando não conseguiu jogar o seu melhor basquete, conseguiu ganhar. Isso é muito importante, porque isso não acontecia com o Celtics em outros anos. Ele oscilava e perdia os jogos chaves,
como perdeu para Miami Heat, como perdeu para Golden State Warriors. Dito isso, eu acho que o Dallas pode render mais, porque principalmente o Kyrie pode entregar muito mais, e se ele entregar mais, isso facilita também para o Doncic, sobrecarrega menos o Doncic. Os role players do Dallas foram todos mal nesse primeiro jogo, e a gente já viu esses caras jogarem bem melhor que isso, eu acho que eles podem jogar melhor que isso. Acho que a série, se o Doncic puder estar em quadro, tomara que possa, até para o Boston Celtics, sinceramente, porque se o Boston Celtics ganhar essa série sem o Doncic jogar mais, vamos supor, o Doncic não joga mais nenhum jogo, a trajetória desse ano ela vai ficar muito centrada, a narrativa desse ano vai ficar muito centrada em, nossa, mas o caminho foi muito facilitado, todas as vezes o principal jogador não teve disponível, enfim. Ou vai. Eu acredito que o Celtics tem totais condições de ganhar essa série, mesmo com o Doncic, né? De novo, eu acho que o equilíbrio vai ser maior. Acho que o primeiro jogo, apesar de deixar a gente assim pensando, talvez o Celtics seja realmente melhor mesmo, e o Dallas vai ter que se esforçar e muito para complicar as coisas aqui. Mas eu acho que tem uma tendência de ser minimamente mais equilibrado. Só que o Celtics tem totais condições de vencer. Então, até para um eventual título do Celtics, tomara que o Doncic esteja em quadro e jogue o resto da série, que cada um jogue com o seu melhor e a gente veja onde isso leva a gente. Mas eu acho que o Dallas vai precisar de mais Kyrie, de mais os role players, talvez de encontrar um pouco ajustes, principalmente defensivos, na minha opinião. Sabe, na parte ofensiva da quadra, eu acho que foi mais sobre talvez individualidades. Eu acho que o Boston tem uma grande defesa, ok, mas eu não acho que é um sistema que a gente olha e fala assim, nossa, foi feito para parar o Dallas Mavericks. Até porque se Kyrie e Doncic estiverem bem, vão causar grande impacto no ofensivo. Agora, na defesa, acho que eles vão precisar fazer ajustes de fato. Eles vão precisar mudar a forma como eles jogam para incomodar mais o ataque do Celtics. Vamos ver, torcer de novo para o Doncic tá em quadra e torcer para a gente trazer um equilíbrio para a série. Mas acho que o Celtics talvez tenha chegado no seu momento. Que não seja um título com asterisco, né, pro Boston Exato. Celtics, né, Mano Mixel? Leozão, aproveitando esse ponto do Mano Mixel, queria focar especialmente aqui na performance do Kyrie. Foram apenas 12 pontos nesse jogo, 0% de aproveitamento da bola de 3, tentou 5 bolas e não acertou nenhuma, e apenas 31,6% dos arremessos de quadra. O que aconteceu nesse jogo com o Kyrie Irving, Leozão? Sentiu a pressão da torcida celta, balançou com as vaias, o psicológico abalou do Kyrie Irving? Eu acho que o Kyrie Irving passou por um... Ele teve um jogo assim contra o Minnesota também, né? O jogo 4, não me falha a memória da série contra a Minnesota, ele foi muito, muito, muito mal, foi horrível. Acontece, eu acho. Eu vou muito entender do que o Manoel falou, que é algo que acontece muitas vezes. Tipo, o cenário do jogo favoreceu pra isso. No começo do jogo ele fez aquela bola linda lá pra cima de dois caras, acho que era o Horford, dando até um toco nele, ele pega a bola de volta e arremessa no ar. Mas depois ele realmente sumiu. Eu acho que o que mais me incomodou no Kyrie Irving foi a passividade, talvez, dele nesse jogo. Quando tudo começou a dar errado, de certa forma, pra ele, parecia que ele parou de tentar em determinado momento. Então, ele diminuiu a quantidade de infiltrações, ele parecia não estar confiante das infiltrações que ele ia fazer, das jogadas que ele tinha imaginado e etc. Mas eu acho que é difícil ele repetir uma performance tão ruim assim, sabe? Não acho que a pressão da torcida tenha afetado. Ele já fez jogos bons lá em Boston depois de ter saído. Eu acho que é só um ponto fora da curva mesmo de um jogo que aconteceu tudo certo pro Celtics e basicamente tudo errado para a maioria dos jogadores ali do Dallas. Eles anularam basicamente tudo que Dallas talvez tivesse imaginado ali quando eles fizeram um desenho do que seria as finais. Pensaram em 3, 4, 5 pontos ali que seriam os mais importantes. E de repente, na hora do jogo, o Boston conseguiu bloquear esses pontos ou trouxe coisas diferentes do que eles estavam esperando, e etc, etc. E não souberam responder. Então, não acho que é algo nem um pouco assustador, tá? E existe, às vezes, né, uma necessidade de torcedores, fãs, mídia e tudo mais, de encaixar tudo numa narrativa, né? Que tudo Sim. tá dentro de uma história que, de alguma forma, enriquece o produto, vamos dizer assim.
E eu vou mais na linha do Léo. Eu não acho que o Kyrie sentiu, eu não acho que o Kyrie. Assim, não tô dizendo que não signifique nada aquela situação de estar jogando uma final de NBA em Boston, mas eu não acho que foi por isso. Ele fez um jogo ruim. É Pra isso. gente concluir outras coisas, você precisa de um padrão. Assim, se ele jogar a série inteira mal, se ele jogar todos os jogos em Boston mal, tá bom, talvez aí a gente possa falar que realmente aconteceu alguma coisa ali. Mas um jogo ruim é um jogo ruim, ponto. Por exemplo, eu Sinto acho que a performance ruim do Derek Lively foi mais impactante pro Dallas do que a performance ruim do Kyrie, por exemplo. E essa eu acho que tem mais a ver com parte de emocional. Porque ele Talvez. claramente estava muito afobado, ele estava meio um pouco assustado com algumas jogadas. Fez uma sequência ali de umas 3 faltas, eu acho, que foram ridículas ali, coisa boba, sabe? Nesse ponto, o Derek Lively, por exemplo, acho que ele jogou mal por uma questão de pressão mesmo. Ele não estava, talvez, preparado ou imaginando que ele chegaria nas finais e talvez sofresse do jeito que ele sofreu dentro de quadra, porque todo jogo que o Derek Lively fez, por exemplo, a temporada inteira, nos playoffs inteiros, meio que não pôde ser replicado nesse jogo. E nisso ele sofreu claramente ali psicologicamente, ele estava abalado, ele estava defensivamente indo muito mal e ofensivamente quase não participando do jogo. O Kyrie eu acho que só teve um jogo ruim e foi se abalando como o time inteiro foi se abalando quando de repente estava em 15, 20, quase 30 pontos de vantagem. Eu acho que caras como o Kyrie, no jogo 2 ele volta. Tá até vendo o pessoal brincando de tipo. Uma galera comentando sobre que apostas fazer no jogo 2. Eu apostaria tranquilamente num jogo de quase 30 pontos do Kyrie Irving, porque é o típico desse estilinho de jogador, sabe? Que sai sendo escorraçado num jogo e volta no jogo seguinte pra provar que ele é melhor que todo mundo ali. Então, eu acho que ele vai vir hoje, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, como diria Cristiano Ronaldo, ele é o tipo de jogador que responde bem a esse tipo de situação, tá? Jogos ruins acontecem, a grande questão de jogadores grandes é como eles respondem a esses jogos ruins, tanto no jogo em si quanto nos próximos jogos, né? Se eles deixam isso afetar eles. O Kyrie não me parece ser esse tipo de jogador que se deixa afetar por esse tipo de performance ruim. Eu me sinto preocuparia mais com o Derek Lively e principalmente, tá? Eu quero ver o que o Jaden Hardy faz nesse jogo, porque ele teve momentos muito bons e muito ruins. E se ele conseguir entrar e der um pouco de fluxo ofensivo para Dallas, eu acho que ele pode ser um cara que vai vir ali para armação, que vai ser muito importante para esse time funcionar, tá? Sinto muito decepcionar você que está ouvindo e vendo a gente nesse momento, mas pela ponderação aí e pela, né, jeitos calmos de Mano Mixer e Leozão, hoje não teremos cortes do TikTok, não teremos polêmica, porque eu tentei levantar uma polêmica e ninguém caiu. Mas, Mano Mixel, voltando aqui, vamos falar um pouquinho, falando bastante do Dallas aqui, né? Mas falando um pouquinho do lado céu, a volta do Porzingis deu um baita repertório ofensivo e parece que o homem veio ligado, né? Ele estava realmente imparável. Tanto que no momento em que o Léo trouxe aí que o Mavs diminuiu a vantagem para 8 pontos, o Pozingão quase botou a bola embaixo do baço depois e falou: deixa com o pai, que não vai ver, esse negócio não vai cair, não. E retomou a vantagem para o Celtics, já encaminhando a vitória. E ele foi fundamental na construção da vantagem também ali no final do primeiro quarto, começo do segundo. Então, foi um grande jogo mesmo. O homem tá acertando do logo, mano, Mix. Eu acho que isso ilustra bem, na minha opinião, quão bom o time do Celtics é. Reafirmo o que eu falei no último programa. Para mim, individualmente, é o melhor time da NBA. É um quinteto muito forte. Muito forte. Todo mundo é muito bom de basquete, na minha opinião. O Derek White, que na minha opinião é o pior jogador dos cinco, podemos discutir aqui, ter opiniões, é um baita de um jogador de basquete. A gente, não só a gente, mas eu acho que uma boa parte da mídia tem uma certa má vontade com os Celtics, de novo, que eles conseguiram falhando em momentos críticos. Eles atraíram isso para eles. É um time que o que se fala é que se perderem esse ano vão ficar marcados como uma geração fracassada. Né? Não sei nem se é justo. Os caras estão ainda no meio do caminho deles aí na NBA. Mas, enfim, provavelmente ficarão com um estigma
que já existe um pouco, ficaria mais forte de um time que perde, né? Mas é exatamente por eles serem tão bons. Porque quando a gente olha e analisa tecnicamente, a gente espera que eles ganhem, né? E eu acho que, por que eu acho que esse jogo do Porzingis ilustra? O Porzingis não é o franchise player do Celtics. O Porzingis não é o segundo melhor jogador do Celtics. Talvez o Porzingis não seja o terceiro melhor jogador do Celtics. Eu acho que eu daria esse título para o Jrue Holiday. E ele é capaz de fazer isso no NBA Finals. E ele, assim como o Celtics, é um cara que tem oscilações na carreira. Tem momentos que parecem que fazem ele ganhar a alcunha de unicórnio do próprio LeBron James, né? E momentos que fazem a gente achar que ele não tem o nível de competitividade para jogar basquete na NBA, porque ele é muito mole, ele não fica toda hora caindo, enfim, não tem corpo para jogar, para defender garrafão, enfim, tudo mais. Porém, quando a gente olha para essa temporada e até para a anterior no Washington Wizards, que com todos os parênteses está jogando no Washington Wizards, ele fez uma boa temporada. Quando a gente olha para isso, é um cara que tem uma capacidade técnica muito grande. E ele é só mais um no time do Celtics. E ele mostrou essa capacidade nesse jogo, arremessando, entrando no garrafão, pisando no garrafão, tendo bons momentos defensivos no garrafão, deu toco, enfim. É um cara que tem muito recurso técnico. E aí o Celtics conseguiu ir passando as outras rodadas de playoff sem ele. Agora com ele se torna ainda mais forte. Tem ainda a opção do Horford ali. É um time muito bom. É um time muito bom. Vamos ver agora como que vem o Porzingis para os outros jogos da série. Mas com tanto talento, mesmo que o Porzingis oscile, acho muito provável que outros jogadores possam ir suprindo aí. Então a gente pode esperar um Celtics muito forte com individualidades muito fortes para todos os jogos. Elas podem mudar, podem ir trocando aí de um jogador para o outro o protagonismo do jogo a jogo, mas vai ser sempre chumbo grosso com esse time do Celtics. Não, e aí, Leozão, passando a bola aqui para você. A gente teve 6 jogadores com mais de 10 pontos no Celtics, e ainda o Sandhauser, muito perto de seu sétimo, fez 8 pontos. Quase 7 jogadores com marca de 2 dígitos. Porém, todavia, entretanto, um assunto que tomou um pouco aí de relevância nas mídias, principalmente, tem sido as atuações de Jason Tatum. Apesar aqui de seus 16 pontos, a jovem estrela celta parece que não está tão ligado quanto o Porzingão aí, nessas, não só na final, mas também já vi um pouco assim nas finais do leste. Será que Jason Tatum tem mais teto ainda para dar nessa final, Leozão, e ajudar o seu time? Com certeza tem. Diferente do que disse não esqueci o nome. O Jason Kidd, eu acho ele o melhor jogador do time, tá? Eu não acho que é o Jaylen Brown. Até entendo a entrevista do Jason Kidd, que é pra criar uma leve pressão interna ali no Celtics, né? Você concorda que ele é um bailarino? Defina bailarino. Rômulo Mendonça chama Jason Tatum de bailarino. E que depende do que você considera um bailarino, né? Porque o bailarino pode ser quem fica dançando, fazendo firulinha e não faz nada no final. Ou pode ser alguém muito plástico enquanto joga. Acho que é essa segunda. Acho que é essa segunda. Aí depende da sua visão. Eu acho ele muito bom jogador, eu acho ele muito plástico, inclusive. Eu tenho sérias críticas a ele, tá? Inclusive em questão anímica. Eu acho que esse jogo 1. Ele é um cara que, assim, ele é muito blasé em certos momentos. Isso me irrita um pouco, sabe? Por exemplo, a gente comentou os playoffs inteiros de como é chato o Doncic reclamar sem parar o jogo inteiro. Mas eu prefiro o cara que reclame sem parar o jogo inteiro do que o cara que fica com aquela cara de bunda durante metade do jogo. Então, mas é um ponto que não condiz diretamente quanto ao jogo dele, né? Eu tenho algumas questões com ele defensivamente. Eu acho que ele é uma fragilidade nesse jogo 1, por exemplo. Todas as vezes que ele precisou marcar o Doncic foi um Deus nos acuda. Nos demais, basicamente ninguém jogou bem, mas eu acho que basicamente todo mundo que arremessou nele pontuou, tirando o Kyrie, mas aí também o Kyrie jogou porra nenhuma. Então, mas ofensivamente, assim, eu concordo com o Mano Mix no que ele disse que
todo mundo pode aparecer no Boston Celtics. Então, assim, não é um time que depende dele no fim do É dia. isso. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente olha para superestrelas na NBA, por exemplo, o Doncic, que a gente está comparando aqui, e são times que dependem das suas superestrelas. Então, se o Doncic não faz 30, ninguém faz 30. No Boston já não é real isso. Isso também afeta negativamente a percepção que a gente tem do Jason Tatum. Porque, assim, talvez ele seja, sei lá, o terceiro melhor jogador da NBA hoje. Mas ninguém enxerga ele no top 10, por exemplo. Ou poucas pessoas enxergam ele no top 10. Porque se você compara com outros times, outras superestrelas são muito mais presentes, relevantes, com números melhores, com momentos marcantes melhores, etc., que tudo contribui para uma percepção positiva. Ele arremessou muito mal esse jogo, tá? Então, assim. Mas eu acho. Aí volta aquele ponto que a gente falou do Kyrie, faz parte. Arremessar mal num jogo faz parte para qualquer jogador de basquete. Então. Ele chutou abaixo dos 40% num jogo que o time dele ganhou por mais de 20. Acho que ganhou por 22, não foi? Alguma coisa assim. Então. 18 pontos. 18. 18 pontos. Então, assim, é um aproveitamento ruim pra surra que foi o jogo, basicamente, né? Ainda mais que ele basicamente esteve em quadra nos períodos positivos do Celtics, porque ele teve um dos maiores plus-minus da equipe. Então é o que é meio conflitante, assim, porque eu acho que é muito de expectativa, muito da percepção que a gente tem para as demais estrelas, e um pouco da parte anímica também, e um pouco, acho que volta naquele ponto que você comentou de esse parecer um time fracassado, se não ganhar agora, ele é a cara do time. Logo, se esse é um time que a gente considera fracassado, ele é a cara do fracasso também. Foi o que eu disse naquele outro podcast lá que a gente estava fazendo sobre as finais, que era tipo, talvez o melhor momento do Celtics tenha sido aquele primeiro ano do Jason Tatum, que eles perdem pro Cleveland lá no jogo 7, lá do Cleveland do LeBron, que ele enterra na cara do LeBron e sai trombando e etc. Aquele Jason Tatum era um Jason Tatum muito mais emotivo, vamos dizer assim, do que ele é hoje. Ele é um cara muito mais contido. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje ele é um jogador muito melhor do que ele era naquela época. Só que naquela época a história dele era uma história de ascensão. Hoje é uma história de um cara que já tá o quê? Há 6 anos da liga? É uma história de provação agora. E agora ele tem que se provar e falar assim, não, tá bom, você chegou, mostrou que você é bom, e aí? É só isso que você tem? Você já juntou 4 superestrelas num time, 3 superestrelas num time, já trocou pelo Kyrie Irving, já trocou pelo Porzingis, já trocou por não sei quem, por não sei quem, por não sei quem, e não funciona. Trocou todo mundo. A única peça que ficou foi você e o Jaylen Brown. A culpa é de quem, então, se perder de novo? Eu acho que é muito essa percepção. O problema com o Jason Tatum, eu acho que em todas as análises que a gente faz, é muito mais histórico e percepção do que bola e quadra efetivamente. E aí é algo que, infelizmente, não tem o que fazer a não ser. Eu acho que, eu vou até dizer mais, tá? Não é só ganhar o título. Ele tem que jogar muito e ser MVP das finais. Porque se o Boston ganhar esse título e o Jaylen Brown virar MVP das finais, vai todo mundo olhar pra ele com aquela cara de Ele só ganhou porque trocou o Drew Holiday, trocou o Porzingis, os caras estavam machucados, aí o Doncic, vamos supor, não joga o jogo 2-3, aí tá vendo? Aí o Jaylen Brown ainda vai lá e joga pra caramba, aí beleza, ele ganhou. Então o Porzingis, o Tatum, ele sofre desse problema a narrativa já contaminou ele. E aí pra você vencer uma narrativa que já tomou conta da sua história, é um processo gigantescamente, sim, colossal de difícil. Que eu não sei, sendo bem sincero, se ele consegue limpar isso esse ano. Muito bem. Opiniões Uma fortes coisa. agora, hein? Eu acho que eu concordo com tudo que o Leozão falou e eu adicionaria aqui um ponto, né? Tem contexto, né? A situação. Ele trouxe muito bem, né? Que às vezes o Tatum não precisa ser o cara que resolve tudo, né? E aí, até por conta disso, o estilo de jogo do Celtics não espera isso dele o tempo todo, né? Ele realmente chutou mal no primeiro jogo, mas eu vou chamar atenção para uma outra coisa dos arremessos dele, né? Ele tentou, aspas, apenas 16 arremessos no primeiro jogo, o que é imensamente menos do que o Luka Doncic com 26 e menos do que o Kyrie Irving com 19, que mostra o tanto que o Dallas joga em torno desses dois caras e o tanto que o Celtics não precisa jogar em torno do Jason Tatum, porque tem ele com 16 arremessos, mas ao mesmo tempo tem
Porzingis com 13, White com 11, Holiday com 9, Jaylen Brown com 12, então todo mundo muito perto, né? Você vai olhar o resto do time do Dallas, a diferença é muito grande, né? O Gafford foi 3 vezes para a linha só, tentou definir apenas 3 jogadas. Esse equilíbrio do time do Dallas faz, inclusive, que o Dallas em determinados, desculpa, do Celtics, faz inclusive com que o Celtics em determinados momentos intencionalmente tire a bola da mão do Jason Tatum. Ele serve como uma isca, ele atrai marcação e abre a bola para outros jogadores fazerem arremessos melhores. Isso de algum jeito também tira um pouco o protagonismo dele em determinadas situações. E eu acho que tá tudo certo como sistema de jogo, é bom, funciona, tanto é que o time é tão bom. Mas eu concordo com o Léo que para resolver o problema dele, talvez não para resolver o problema do Celtics, mas para resolver o problema dele, ele vai precisar assumir esse protagonismo em algum momento. Principalmente quando tiver e vai ter nessa série aqueles jogos difíceis que vão precisar ser definidos. Nessa hora vai ser a hora que vai, não vou passar a bola para ninguém, não. Eu vou matar aqui. Talvez não seja nem o melhor para o Celtics. A gente já viu o Celtics se perder nesse tipo de situação. Mas se ele quiser resolver o problema dele e ser reconhecido, além de como um jogador talentosíssimo, também como um cara decisivo, como um cara, um dos grandes da NBA atual, ele vai precisar fazer isso em algum momento. Agora eu vou causar uma polêmica aqui que vocês dois não sabem o que vocês querem da vida. Quando o Celtics ia pro isolation e dava a mão na bola desses dois aí, do Jason Tatum e Jaylen Brown, a gente reclamava. Agora a gente quer que volte para esse negócio. Qual que é de vocês? Ó, eu vou ressaltar o que eu acabei de dizer. Talvez não seja o melhor para o Celtics. Eu falei, se ele quiser resolver o problema dele, ele tem que fazer isso e fazer com sucesso. Mas respondendo a sua pergunta de forma direta, o que eu espero do Celtics, o que eu quero do Celtics, aspas, não quero, enfim, eu quero que o Celtics ganhe. Pode ser do jeito que eles quiserem. Pode ser fazendo isolation, pode ser rodando a bola e procurando o melhor arremesso do mundo. Pode fazer o que eles quiserem, que ganhe. Porque quando você ganha, quando você tem um histórico de vitória, a gente pode discutir uma coisa ou outra, mas né, contra resultados não há argumentos. O Celtics ele é contestado porque até agora, seja de um jeito ou seja do outro, ele não ganhou. Não conseguiu chegar lá. Teve oportunidades, teve time para isso e não chegou lá. Por isso que ele é contestado. É uma questão do que não é o que a gente quer, na real, senhor Rafael, ou polêmico. É o que o Tatum quer. Ele se incomoda de ser tratado como, entre aspas, tá, a escória dos super players, porque dentre todos ali os super players, ele é o que é menos bem quisto, vamos dizer assim. Se ele se incomoda com isso, sim, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que ser o cara que vai arremessar 30 bolas no jogo, que vai ter que fazer 45 pontos no não sei o quê, tipo. Porque, por exemplo, no jogo 1, o Dallas encostou ali naquela sequência e deixou em 8 pontos no terceiro quarto. Quem foi lá recuperar a vantagem não foi ele. Então, assim, a gente olha hoje, pô, se, por exemplo, ele tivesse feito 10 pontos em sequência ali naquele terceiro quarto para abrir a vantagem de novo, a gente estaria olhando contra os olhos, sabe? Esse jogo 1. O jogo 1 é o jogo do Porzingis, que ele voltou e fez 600 mil pontos, nem sendo, não foi nem o cestinha do time, mas a gente encara como se fosse o melhor jogador em quadra, e etc. É muito sobre a visão que você passa, não só da pontuação que você faz, dos status que você tem, porque é algo que sempre discutem, né? Que é, os status do Jason Tatum são muito bons, olha isso daqui. E não é sobre os stats apenas. Tipo, os stats, eles contam uma parte da história. A narrativa que você cria em volta disso, em volta dessas estatísticas que você tem, é o que faz a história de um grande jogador. Então, por exemplo, as estatísticas do Tatum, historicamente, são incríveis. Mas a narrativa que se criou em volta disso, não é. Aí a questão é, ele se incomoda com essa narrativa? Pra mim, parece pelas entrevistas que ele dá, que ele se incomoda um pouco. Que ele sempre deixa claro que, não, a gente não é um super time. Não, eu não sou tão bom assim. Não, eu não sou essa super estrela. Tipo, ele se incomoda um pouco com isso. Mas aquele negócio, ele acha que vale a pena mudar isso pra ele ser a super estrela, o grande jogador, e tentar talvez mudar o estilo do time ou ser campeão assim, ou continuar do jeito que tá? É uma questão do que ele prefere. Você prefere ser bom ou ser campeão? Eu vou dar minha opinião. Eu acho o Celtics muito mais gostoso de assistir desse jeito, passando a bola, do que do antigo jeito. Então, que continuem assim. Meus queridos, para encerrarmos esse raio-x, temos a
provável aí, né? Tivemos agora notícia bombástica. Luka Doncic questionável, né? Vai decidir ali próximo ao início do jogo se vai para a quadra ou não. Óbvio que isso deve mudar bastante, mas o que esperar desse jogo 2 para vocês dois? Pode começar, Mano Mixel, para você. O que esperar desse próximo jogo? A presença ou não do Doncic é um divisor muito grande para responder essa pergunta. Então, eu darei duas respostas. Então, deixa eu só te antecipar aqui rapidinho, Mano Mixel, tá? Ixi. O Mark Stein, Ah, ele acabou de falar aqui que apesar das dores na costela e tudo mais, ele se encaminha para jogar hoje no jogo 2, tá? Entendi. Tudo leva a crer que ele vai jogar. Então, vai no sacrifício. Vai no sacrifício. Vou ajustar aqui. Se ele conseguir jogar em condições minimamente razoáveis, eu espero um jogo mais equilibrado do que o primeiro. Eu acho que a diferença ela não é tão grande. Por mais do que individualmente eu continue achando o Celtics melhor, aliás, continuo achando o Celtics melhor, e o Celtics, na minha opinião, tem mostrado sinais de amadurecimento neste ano. Mas eu espero um jogo mais equilibrado. Se o Doncic conseguir fazer o que sabe fazer, se o Kyrie vier para um jogo melhor, se de novo, os role players do Dallas fizerem algo próximo do que a gente viu eles fazerem durante o playoff inteiro, a tendência é que o jogo equilibre mais. E aí, para mim, o grande ponto vai ser que ajustes defensivos do jogo 1 para o jogo 2 o Dallas vai poder trazer para a quadra para conseguir ter respostas melhores ao que o Celtics tem de bom, que é muita coisa. Então, como não encaixar a defesa e acabar com os Celtics, né? Eu acho que, igual a gente falou, como marcar Jokic, como marcar Luka Doncic, tem coisa que não dá para fazer. Você não vai, eventualmente num jogo pode até acontecer se o Celtics tiver um jogo muito ruim, mas você não vai encaixar uma defesa contra um Celtics por uma série inteira e acabar com os caras, anular os caras, como por exemplo pareceu que o Dallas conseguiu fazer no último jogo contra o Timberwolves, que para mim de todos os da série, né? Se a gente olha para todos os jogos, eu acho que o Dallas foi muito bem contra o Timberwolves, mas o último jogo é o jogo que fala assim, puta, nada deu certo pro Timberwolves, nada do que eles tentaram pareceu que tinha chance de dar certo. Eu acho muito difícil conseguir fazer isso com um time com tantos recursos como é o Boston Celtics. Mas algum nível de ajuste defensivo o Dallas deveria conseguir trazer, o Jason Kidd deveria conseguir trazer algum elemento novo. Eu não sei, um cara que eu gosto no perímetro é o Josh Green, talvez trazer ele mais para a quadra. Acho que melhora um pouco o time você trazer ele. Eu não gosto da alternativa de trazer o Kleber, enfim, acho complicado. Eu entendo o porquê, mas não gosto. Então, assim, algum tipo de ajuste ele vai ter que conseguir fazer para piorar um pouco ali a situação para o Celtics. Dito isso, espero jogos mais equilibrados. Acho que o jogo 2 é importante. Eu acho que, por mais que os jogos em Dallas ainda estejam todos por vir, 2-0 começa a fincar um pé, uma vantagem que deixa o Dallas numa situação de ter que ganhar os 2 jogos lá. Se perder um, fica nas cordas. Então, por mais que seja um jogo em Boston, é um jogo crítico para a série. Eu acho que é um jogo que dita o que vai acontecer daqui para frente muito mais do que um. Dallas tem que vir forte, o Dallas precisa, no mínimo, sair de quadra mostrando que pode sim ganhar do Celtics. Porque se levar outro atropelo, é muito difícil acreditar que vai conseguir manter os 2 mandos em Dallas e continuar vivo na série. Foi bem triste ver o Maxi Kleber nesse primeiro jogo, hein? Mano Mixel, aí para finalizar já ainda com você, seu palpite para esse jogo 2? Eu acho que teremos um jogo equilibrado, porém com vitória do Boston Celtics. Perfeito. E para você, Leozão? Para mim, o grande ponto é o ataque do Dallas, tá? Um time. Deixa eu só conferir o valor exato aqui do percentual desses arremessos. Porque o Boston Celtics chutou 42 bolas de 3, tá? No jogo 1. E acertou 16, com incríveis 38% de aproveitamento. O Dallas Mavericks chutou 27 bolas, tá? Deu uns 60% do que o Celtics chutou. E acertou 7.
com 26% de aproveitamento. Você não vai conseguir ganhar um jogo da NBA com essa diferença de aproveitamento aqui em bolas de 3, tá? Isso daqui é inviável. Isso e o domínio de garrafão do Mavericks. Não dá para você arremessar... Deixa eu encontrar aqui o número de novo. 50% dentro da área restrita. Foi o que o Dallas chutou nesse primeiro jogo. O Celtics teve 9 tocos. Então, Dallas precisa movimentar essa bola. Para mim, é isso que eu quero nesse jogo 2. Tirando arremesso de 3 e bolas na zona restrita, o jogo foi exatamente igual. Foi ali pau a pau, tudo foi igual, exceto isso. Então, assim, é aquele negócio, se tirar o gol do futebol, mas grande frase, eu não lembro quem foi que falou essa frase, mas descontando os gols, nosso time jogou muito bem, enfim. Eu acho que o Ou Dallas como, precisa acertar. Não, pode falar. como diria Fernando Diniz, né? Perdemos o primeiro tempo, mas ganhamos o segundo. Mas ganhamos, só que tomamos 4-0 no primeiro e ganhamos de 1-0 o segundo, né? Beleza. Mas Dallas precisa, em primeiro lugar, acertar essa movimentação de bola, ter arremessos melhores da linha de 3 pontos. Com arremessos melhores, eu espero aproveitamento melhor. Não acho que vai todo mundo ter um jogo horrível como teve no primeiro jogo. Tendo aproveitamento melhor na linha de 3, você naturalmente abre um pouco mais de espaço no garrafão também. A mesma coisa é vice-versa, tá? Se o seu aproveitamento no garrafão é melhor, você tende a ter mais espaço na linha de 3. Então acho que Dallas precisa acertar isso. Essa movimentação de bola, esse espaçamento e melhorar esses aproveitamentos tanto dentro do garrafão, dentro da zona restrita ali, quanto na linha de 3. Porque com esses percentuais aí de 50% dentro da zona restrita e 25% em bola de 3, você não vai conseguir ganhar de ninguém, pô. Dito isso, Leozão, seu palpite? Dito isso, eu acho que Boston ganha, tá? Só um ponto aqui, o momento que você falou do jogo apertado e Boston ganha. Eu tenho uma teoria nessa série que se jogos estiverem apertados, o Dallas vai ganhar todos, tá? Inclusive é porque eu acho que o Boston tem até o jogo 5 pra matar essa série. Porque se voltar o jogo 6 em Dallas, o Dallas ganha, e no jogo 7 o melhor jogador sempre ganha, e aí o Dallas vai ser campeão. Então o Celtics tem 5 jogos pra matar essa série, basicamente. Eu não vou me abalar, e como já vem dizendo, vai dar Mavis hoje, e é 4-1. Não, eu acho que hoje o Celtics ganha porque eu acho que tudo que o Celtics apresentou, mesmo que o Dallas consiga responder, talvez não responda no nível necessário para equivaler as forças, sabe? Então, eu acho que o Celtics ainda vai sair por cima, mas se o jogo chegar nos últimos 5 minutos empatado, eu acho que Dallas ganha esse jogo, tá? Muito bem. Mano Mixel, seu destaque final, chegando ao fim. Eu posso guardar o destaque final para as outras semanas, que a gente está no meio das finais aqui, né? Acho que eu quero guardar os meus destaques para quando a gente tiver um cenário mais claro de quem vai ser campeão e quem não vai. Na verdade, eu não pensei em nada antes, aí eu tô jogando esse Miguel aqui. Léo, seu destaque final. Não, como assim destaque final? A gente não instaurou a baliza dos deuses? Não, que isso. Salvando o final do programa, já Leozão, matando a curiosidade, acabaram suas balizas? Acabaram minhas aulas práticas, eu marquei a prova pro dia 21, agora aguardo do Detran confirmar isso, né? Que inclusive eu achei isso muito incrível. Você marca a prova, e aí na semana da sua prova, eles te avisam se você vai fazer a prova ou não. É um baita sistema esse. Marca de sair para jantar com amigos ou para um encontro. As duas pessoas precisam querer. Você diz quando você pode, agora o Detran está analisando se ele quer te ver nesse dia e se você Entendi. pode. Faz sentido. Olha o Detran querendo jogar uma pressão psicológica igual a torcida do Celtics no Leozão. Não, mas aí qualquer coisa eu não vou falar o que eu posso fazer, senão a Polícia Federal pode buscar a gente, né? Muito bem. Leozão, então vamos lá. Eu não vou fazer nada de errado. Mano Mix, eu só me relembre, era baliza de ouro e arranhado? Não, baliza dos deuses e... Dos deuses e arranhado de para-choque. Então vamos começar com a parte ruim, Leozão. Quem é o seu arranhão de para-choque deste episódio? O meu arranhão de para-choque desse episódio, eu acho que é uma pessoa que concorre ao prêmio anual do Ed 3 Awards como o maior arranhão de para-choque do ano, assim, que é o senhor Neymar Jr. Que tal qual foi dito no Twitter, que eu inclusive ri muito desse tweet,
que é Neymar Júnior foi de maior promessa brasileira desde, sei lá, o Pelé, o candidato ao Hexa, a clickbait fraco em site de fofoca. Então, grande trajetória do senhor Neymar Júnior, né? Grande fim de carreira aí. Espero que se divirta com seus bilhões sauditas e que suma da minha timeline também, porque não aguento mais esse senhor. Só me aparece pra E, fazer merda, impressionante. e que ele vá privatizar as praias da Arábia Saudita e não as brasileiras, Exatamente. pelo amor de Deus. Nossa senhora, ô senhorzinho, viu? Gostei da sua estreia, Leozão. E a baliza dos deuses, A Leozão? baliza dos deuses, ainda no mundo do futebol, alguém que foi parabenizado no último episódio, com um leve shade para o senhor arranhão de para-choque aqui também dito anteriormente, Vinícius Júnior. Mais uma vez campeão de Champions League, o primeiro jogador brasileiro a fazer gol em 2 finais de Champions League. O primeiro, inclusive, desde o Messi a conseguir tal feito. E caminhando aí, se tudo der certo, a passos largos para ser o primeiro brasileiro desde Kaká a ser bola de ouro. Então, parabéns a Vinícius Júnior, né? 17 anos depois da conquista do Kaká, hein? Kaká foi bola Achei que de você ia ouro em falar 17 2007. anos e saiu de casa. Não. Muito bem, meus amigos. Meu destaque final, não sou o dono da baliza dos deuses, né? Mas o meu destaque final vai para a abertura da temporada da WNBA. Começou e o fenômeno Kathleen Clark já começou dando as suas caras. Então, para quem daqui a pouquinho a gente vai ficar aqui sem NBA, né? E a gente ainda não consegue ter esse acompanhamento tão pesado aqui, né? Não sobrevivemos só do podcast, mas para quem gosta e de basquete quer acompanhar, acho que essa temporada da WNBA ela é bem especial, especialmente por conta das calouras. Temos unicórnias aí chegando na WNBA, então vale a pena assistir, porque não foi só o Embanyama. Temos aí outros fenômenos que já falamos aqui em episódios anteriores, especialmente o Leozão trouxe. Muito bem, meus amigos, adorei o Baliza dos Deuses e Arranhão de Para-Choque. Foi muito bom. Começamos com o pé direito aqui, viu? Eu Que achei bom. que você ia dar pro Jason Tatum o Arranhão de Para-Choque. Ele não merece ainda. Muito bem, meus amigos. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Edge 3 fica por aqui. Hoje temos o segundo jogo da final, domingo, dia 9 de junho. Assistam, acompanhem e aguardem a gente para comentar o que vai acontecer nessa emocionante final. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu.